Olá pessoal, vou estar gravando aqui mais um pequeno vídeo aqui para vocês para falar de um versículo muito utilizado pelas pessoas e muitos pregadores, inclusive nos congressos, eu já vi vários pregadores utilizando. É João capítulo 5, o versículo 4. Se você ler João capítulo 5, você vai ver a história de um paralítico que tinha 38 anos. Segundo o texto, Jesus cura esse paralítico. Mas existe também a história de um anjo, no versículo 4, que descia em um tanque chamado Betesda e ele movimentava as águas. E as pessoas utilizam muito essa história do anjo como se fosse uma total realidade. No versículo 4, nas versões Almeida Corrigida Fiel e Almeida Revista Corrigida, diz: portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Já a Almeida Revista Atualizada, ela se depara com uma questão crítica, por isso que a letra utilizada no Bible Work é diferente, eles trazem a letra em itálico. Por quê? Porque as outras versões se utilizam desse verso. E a Almeida Revista Atualizada também teria que se utilizar, mas elas colocam em letra diferente para facilitar o entendimento e a gente perceber que nos originais não tem esse versículo dessa forma. E eles também trazem, só que eles trazem uma diferença. No início da frase diz assim, ó, esperando que se movimentasse as águas ou a água. Aqui nessas versões nenhuma existe essa frase no início, só na versão Almeida Revista Atualizada. E essa parte aqui, ela também é colocada aqui em itálica, porque não existe nem no Códice Sinaítico, não existe essa passagem, não existe no Códice Alexandrino essa passagem, não existe no Códice Vaticano esse versículo e nem no Códice Bizantino. O versículo 3, que conta a história do tanque, existe nos Códices Sinaítico, Alexandrino, no Códice Vaticano e Bizantino, mas o versículo 4 não existe. Existe o verso 5, o verso 3, o verso 2, menos o verso 4. Então essa história do anjo que descia, esse texto, esse versículo é um pseudo, é um versículo falso, não existe nos originais. E além de tudo isso, eu trouxe aqui para vocês um comentário de alguns especialistas, e eu vou fazer aqui a leitura aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui para vocês terem total entendimento. A questão dos textos originais. Vamos agora caminhar no sentido de entender um pouco sobre o processo de tradução do texto sagrado, considerando algumas questões. De onde o Novo Testamento é traduzido? Dos originais em grego? A resposta é não. Os manuscritos, ou textos críticos à mão ortográficos, originais, do Novo Testamento, produzidos em grego pelos escritores divinamente inspirados, não foram extraídos ainda. Ou seja, todos os textos originais que tem, mesmo em grego, não são os textos escritos pelos apóstolos, porque os textos que foram escritos pelos autores do Evangelho não existem mais, existe apenas várias recópias de vários textos. O que existe são cópias antigas dos referidos manuscritos originais. Wilson Parok, para quem não sabe, é um professor. Wilson Parok, professor do Novo Testamento e de interpretação bíblica, acredita que a perda prematura dos ortógrafos neotestamentários, que são os textos originais, foi provocada pela pouca durabilidade do material em que foram escritos. O papiro de menor durabilidade que o nosso papel, ou seja, foram escritos em papiros, porém os papiros não estão mais constatados, não existe mais os papiros originais. Os manuscritos originais do Novo Testamento foram lidos e relidos pelos cristãos apostólicos até se desfazerem por completo. Ou seja, não existe mais os papiros completos, existe apenas alguns pedaços de papiros fragmentados do Novo Testamento original. O que existe são os códices, e nem todos os códices estão completos. O códice mais completo do Novo Testamento é o Códice Sinaítico, mas os outros códices não têm todas as passagens do Novo Testamento. E nem o Sinaítico tem todas as passagens, porque essa de João, capítulo 5, verso 4, também não existe no Códice Sinaítico. Vamos lá. As cópias dos originais passaram por um processo de cópias e recópias manuais por 14 séculos, findando com o advento da imprensa.
Inevitavelmente, o processo de cópias estava sujeito a erros humanos. Na atualidade, existe mais de 5.000 manuscritos gregos, que são as cópias, completos ou fragmentados do Novo Testamento, com cerca de 250 variantes. Olha só, 250 mil variantes. Não há nenhuma uniformidade plena entre os manuscritos descobertos. Um fator tranquilizante é o fato de que quase a totalidade das variantes diz respeito às questões de pouca ou nenhuma importância, não comprometendo assim questões de ordem doutrinária. Os críticos textuais prestam um relevante serviço, pois trabalham no sentido de examinar criticamente a tradução manuscrita, avaliando e reconstruindo o texto, para que se aproxime o máximo possível de uma forma original primitiva. 2 textos impressos do Novo Testamento tiveram importância na tradução para a língua portuguesa. O texto recebido, que é chamado de textos recêpticos pelos manuscritos, pelos críticos textuais, melhor dizendo, e o texto crítico, que é o Novo Testamento, os papiros, os originais. O primeiro, que se tem origem do Novo Testamento grego, é ditado por Erasmo de Roterdã em 1516, baseado em alguns poucos manuscritos gregos copiados durante a Idade Média. Ganha importância no contexto da língua portuguesa, quando em 1633 serviu de base para a tradução da Almeida do Novo Testamento, publicada em 1681. O segundo, em sua 16ª edição, é ditado por Erwin Nestle, considerado o melhor texto grego disponível da época, que se utilizou de manuscritos mais antigos descobertos. Serviu de base para a edição revista e atualizada de Almeida. Atualmente, o Novo Testamento grego das Sociedades Bíblicas Unidas, em sua 4ª edição, é justamente a 27ª edição de Nestle Aland, de 1979. A edição do texto grego do Novo Testamento conhecida e mais usada por comissões de tradução da Bíblia em todo o mundo. É exatamente em razão de manuscritos utilizados para a edição destas obras que há diferença em seus textos. No texto recebido do versículo 3 da parte B e o versículo 4 do capítulo 5 de João aparece normalmente, enquanto no texto crítico aqui citado, o referido versículo é omitido. Dessa forma, a Bíblia Almeida Revista e Corrigida, cuja tradução parte do texto recebido, mantém normalmente o versículo, enquanto a Almeida Revista e Atualizada o mantém entre colchetes, indicando assim o mesmo que não aparece nos melhores melhores e mais antigos manuscritos. Porém, então surgiu a seguinte pergunta: por qual razão, então, a versão Almeida Revista e Atualizada não omitiu o versículo em vez de colocá-lo entre colchetes? A resposta se encontra na Bíblia de Estudo Almeida, em Auxílios para o Leitor. No entanto, em respeito a Almeida, o tradutor e o leitor familiarizado com esses textos, eles foram mantidos, só que, então, só entre colchetes, como se pode observar, Mateus capítulo 5, 22, Mateus 6, verso 13, etc. Os colchetes indicam que o texto eles consta a tradução Almeida feita no século 17, mas não faz mais parte do texto grego do Novo Testamento, que hoje é considerado original. Está aqui o comentário sobre a parte B do versículo 3 e o versículo 4. Para encerrar, Wilson Paroctes, ao comentar o texto de João, capítulo 5, verso 3, na parte B, e o verso 4, argumenta que as evidências são bastante concluídas quanto à origem joanina, pois a expansão textual está ausente dos melhores e mais antigos manuscritos gregos, como os Códices Sinaíticos, Vaticano e, em particular, os papiros 66 e os papiros 75, duas das antigas cópias do Evangelho de João. Então, esse texto nem existe nos códices, que são mais recentes, e nem existe nos papiros mais antigos de João, que é o papiro 66 e o papiro 75. Então, usar o versículo 4 para afirmar que o anjo descia e sacudia água, isso aí
se torna uma pseudo-história, ou se torna até mesmo uma falácia, uma mentira ao contar apenas usando a versão em português para os críticos. Para aqueles que são leigos e não conhecem, é normal as pessoas se utilizarem apenas da versão em português. Mas aqueles que conhecem e fazem a exegese do Novo Testamento e afirma que o anjo descia, se torna uma mentira porque não existe nos manuscritos. Conforme o registro textual, a passagem só começa a aparecer na tradição manuscrita grega a partir do V século. Esses versículos contêm também diversos termos ou expressões completamente estranhos ao vocábulo joanino. Há ainda dificuldades teológicas relacionadas aos fatos mencionados neste versículo. Se aceitarmos a autenticidade do relato, então teremos que admitir que o quanto mais egoísta, determinado e forte fosse o homem, mais provável era que chegasse primeiro à água, atropelando assim os mais fracos e impedindo justamente os mais necessitados de alcançar a cura. Sob a inclusão posterior do texto de Paróclito, afirma que pode ter decorrido de alguma nota mais à margem do texto, ou à margem do manuscrito, que destina e explica o verso 7, atribuindo a agitação da água e a visita periódica de um anjo. Entretanto, que pode ter origem a alguma crença popular. A informação sobre o anjo, portanto, não deve ser atribuída ao evangelista João. O movimento das águas escrito no verso 7 poderia ser decorrente de se tratar de uma fonte intermitente, que jorra em grandes torrentes por alguns instantes e logo cessa. A presença de ar nos canais inferiores que interligavam os reservatórios e outra possibilidade. Nada impede também que a água tivesse propriedades terapêuticas. Paróquio conclui isso afirmando. Por fim, convém lembrar que o milagre relatado em João não é atribuído a nenhuma virtude medicinal do tanque, nem ao ministério angélico, mas ao próprio Jesus que curou o paralítico de sua palavra, no versículo 8, talvez para demonstrar sua reprovação àquela crença depravável. Para Omarson, em sua obra Variantes Textuais do Novo Testamento, o versículo é um acréscimo ao texto original, sendo omitida a maioria das traduções modernas, que preferem colocá-la numa nota de rodapé entre colchetes, como o caso da Almeida Revista Atualizada, e na tradução da linguagem de hoje. Kurt e Bárbara Alad entenderam que João, capítulo 5, a parte B do verso 3 e o verso 4, é uma narrativa inserida posterior e de caráter lendário, ou seja, é uma lenda, é uma invenção. Brucemer, em seu comentário sobre João, registra que não se pode acreditar ao evangelista essa informação sobre o anjo. Ou seja, não foi João que relatou sobre essa crença desse anjo que descia. Não foi, porque isso era uma lenda. E que provavelmente ele reproduz a crença popular sobre a causa das propriedades terapêuticas atribuídas à água, com base no versículo 7. Pode-se concluir que a água de fato se movia e que há alguma vantagem em entrar no tanque nestas ocasiões. Vicente, em seu estudo do vocabulário grego do Novo Testamento, publicou pela CPAD, comenta as palavras do final do verso 3 e de todo o verso 4, são omitidas nos melhores textos. Conclusão. Diante das evidências aqui expostas, o texto de João, capítulo 5, a parte B do versículo 3 de algumas versões, e o versículo 4, não deve ser concebido como parte da narrativa no original do evangelista, mas como uma inserção feita posterior por copistas. Então, essa história do anjo que descia, esse versículo 4, com essa afirmativa, não existe nos originais, nem nos códices, nem nos papiros. É apenas a inserção de alguns tradutores que colocaram, ou quem sabe, de alguns copistas, que seriam talvez até alguns pais da igreja, que inseriram esse versículo para afirmar essa crença, trazendo essa narrativa, porém não existe nos originais. Aí você me diz, mas as versões em gregos devem existir. Existem algumas versões em grego que existem, por exemplo, aqui no BibleWork tem uma versão em grego que não existe e tem uma versão já nova que existe, porque as versões novas elas trazem essa ideia. Por exemplo, aqui existe uma versão
que traz a sigla DYZ e traz aqui a palavra Angelos, Gar, Kata, Kairon, Katebaine, Ente, Colimbetra, Kai, Etarasen, To, Ridor, Ro, Prótons, Embas, Meta, Ten, Taraken, Tu, Ridatos, Rigies, Egneto, O, Depote, Catequeto, Nosemate. Então tem uma tradução em grego que traz essa expressão, que é, portanto, o anjo, ou o anjo descia em certo tempo. Só que existe essa versão aqui, que ela prova que não existe nos originais e já acrescenta esse esperando que se movesse as águas. Então veja aí um conteúdo crítico textual de vários autores que esse versículo não existe. Então você que é teólogo, que se diz exegeta e que se prega nos templos e fica afirmando que o anjo descia e curava, você não passa de um mentiroso, porque os exegetas de verdade conhecem que esse texto aqui é um texto acrescentado ou adulterado e não existe nos originais. Então tem muitas pessoas que nas igrejas que se diz serem exegetas, que se diz serem doutores PhD em teologia e ficam afirmando a mentira dizendo que existe nos originais, uma vez que esse versículo não existe. Então tá aqui esse detalhe para você que é leigo e para você que se diz exegeta e afirma e não passa de um crítico mentiroso dizendo que existe nos originais, uma vez que não existe. Então tá aí para vocês uma crítica a respeito desse versículo e um abraço a todos.